Seja bem-vindo ao canal da Lupa. Meu nome é Henrique e hoje eu vou ensinar vocês como construir um plano de estudos eficaz. Muita gente acredita que construir um plano de estudos é simplesmente você listar todas as atividades que têm que ser feitas. Isso não é verdade. Listar os conteúdos que a gente tem que estudar é apenas uma pequena parte de tudo que a gente tem que fazer para construir um plano de estudos realmente eficaz. Então vamos lá, eu vou discutir com vocês 7 passos para construir aquele plano de estudos para ninguém botar defeito. Fechou? Então bora lá, vem comigo. Então a gente vai para o primeiro passo para construir esse plano. É um passo simples, mas é extremamente relevante, que é identificar o objetivo do seu estudo. O que é o objetivo? Se você quer passar num vestibular ou num concurso, passar em uma prova, seja na faculdade, seja na escola, seja você conhecer mais algum assunto que você está com vontade de estudar. Todo estudo tem algum objetivo. A gente não estuda simplesmente, porque eu estou afim de estudar um pouco sobre tal coisa. Tudo bem, você pode estar afim de estudar um pouco sobre alguma coisa, mas tem uma razão para você estar fazendo aquilo. O segundo passo é a gente ir atrás dos conteúdos para a gente chegar nesse nosso objetivo. Você vai pegar o edital do concurso ou o edital do vestibular e você vai olhar lá quais são os conteúdos. Se for uma prova na escola ou na faculdade, você vai perguntar para o professor, para os colegas, quais vão ser os conteúdos que vão cair naquela prova. E é aqui que normalmente todo mundo para. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, ou seja, os próximos 5 passos, são coisas que as pessoas normalmente não fazem. Então vamos para o nosso terceiro passo de uma vez. Seguinte, se você quer construir aquele plano de estudos, você vai ter que ter uma noção do tempo que você tem de hoje até o seu objetivo. Isso também as pessoas fazem, mas fazem errado. Por quê? Porque eu posso falar assim, eu tenho 6 meses até a minha prova, então eu tenho 6 meses para eu estudar. Mês não é uma unidade de tempo que ajuda, nem mês, nem dia, nem ano. Eu não posso falar, eu tenho tantos dias para eu estudar, ou eu tenho 1 ano para eu estudar, 2 anos para eu estudar, ou 6 meses, 3 meses, não adianta. Eu tenho que pensar em termos de horas. Quantas horas eu tenho de estudo? Ou seja, você vai ter que ver a sua rotina, você vai ver quantas horas de fato, por dia ou por semana, você vai ter para estudar. E aí você vai calcular, em termos de horas, quantas horas você vai ter para estudar. Esse é um passo essencial. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue criar planejamento nenhum. Depois da gente identificar o número de horas, é hora da gente ir para o quarto passo, que é selecionar os materiais que a gente vai utilizar no nosso estudo. Por que a gente só seleciona depois de ver o número de horas? Porque você vai ter uma noção do tipo de estudo que você vai ter que fazer. Então, selecionar os materiais tem a ver com o tipo de estudo que tem a ver com a quantidade de tempo que você tem disponível. Por exemplo, só faz sentido você pensar em estudar por meio de resumo, fichamento, ler todos os textos, assistir todas as videoaulas, se você tiver muito tempo até o teu objetivo. Agora, se você tem pouco tempo, faz muito mais sentido você pensar em uma estratégia como estudo por demanda. O que é isso? Então, você vai escolher algumas questões, aí você vai estudar para resolver aquela questão. Ainda que você não saiba muito bem aquele assunto específico, você vai tentar começar a resolver a questão. Se você não conseguir resolver aquela questão, aí sim você vai estudar. Você vai olhar no seu livro, você vai inspecionar o sumário do livro, você vai olhar em apostilas, você vai procurar na internet alguma dica, vai assistir videoaula, você vai fazer o que você puder para você resolver aquela questão. Enquanto você está resolvendo a questão, você está estudando um monte de outras coisas e com isso você está aprendendo muitos conteúdos interessantes e importantes para você atingir o seu objetivo. Então, se você tem pouco tempo para atingir o seu objetivo, essa pode ser uma estratégia de estudo mais efetiva. Portanto, os materiais que vão ser selecionados nesse caso vão ser somente as questões e os materiais para consulta que você vai utilizar. Agora, se você tem mais tempo, aí você pode selecionar quais são os textos, quais são os livros. Essa ainda é a primeira seleção, porque depois disso a gente ainda vai fazer mais escolhas. E aí vem o nosso 5º passo, que é a gente definir prioridades de estudo. E não é nada fácil definir prioridade. Definir por onde você vai começar. Não cai na besteira de pensar o que você vai estudar na hora que você sentar para estudar. Por quê? Porque você vai ter uma tendência ou a estudar aquilo que é mais fácil ou aquilo que você está mais desesperado no momento. E não é o melhor jeito de você pensar e se organizar. É muito melhor a gente ter um planejamento prévio para a gente chegar na hora já sabendo exatamente aquilo que você vai fazer. Então, faz mais sentido ficar bastante tempo planejando aquilo que a gente vai estudar para a gente chegar na hora do estudo já sabendo exatamente o que vai fazer. Isso economiza tempo e isso garante que você vai conseguir fazer tudo que você está se propondo. Então vamos lá, eu vou ensinar vocês
como definir prioridades, tá? A gente tem que levar em consideração muitas coisas, desde a dificuldade da matéria, a importância que aquilo vai ter dentro de uma determinada prova. A gente tem que levar em consideração a urgência, que é o tempo que a gente tem até a gente chegar no determinado objetivo, e claro que a quantidade de coisas que a gente tem que estudar naquele conteúdo. Mas calma, a gente criou uma ferramenta para ajudar você nisso, tá? O nome dela é Decision Making Canvas, ela está disponível para download aqui embaixo e eu vou mostrar agora bem rapidinho como utilizar essa ferramenta. Esse aqui é o Decision Making Canvas. Tá? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai estimar a urgência, a quantidade, o esforço e a importância para a gente calcular a prioridade que aquela atividade ou aquele conteúdo tem na hora de você planejar o seu estudo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar 3, 2 ou 1 para a prioridade que a gente vai estimar para cada uma dessas dimensões. Por exemplo, urgência. Se for muito urgente, ou seja, se o seu prazo for muito curto, você vai marcar 3. Se for mais ou menos urgente, 2. E se for pouco urgente, 1. Quantidade. Se tiver uma grande quantidade de coisas, 3. Se tiver uma quantidade média, 2. E se tiver pouca coisa para fazer, 1. Esforço. Se for um esforço muito grande, 3. Se for um esforço mediano, 2. Se for um esforço bem leve, se for bem mais tranquilo, 1. Se aquilo é muito importante na prova, por exemplo, é um assunto que com certeza vai cair, cai todos os anos e tal, você vai marcar 3. Se for um assunto que é mais ou menos, né, não é tão importante assim, é importante, mas não é aquela coisa super relevante, 2. E se for pouco importante, raríssimas vezes é cobrado na prova, você vai pôr 1. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai usar essa formulinha, tá? Você vai calcular 4 vezes a urgência, mais o quanto você estimou de quantidade, mais o quanto você estimou de esforço, mais o quanto você estimou de importância. Então vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Então, colocando aqui o nome da matéria, a gente poderia colocar, por exemplo, o conteúdo que pode ser estudado, ou mesmo as tarefas que você tem que fazer, tá? A gente vai colocar aqui só o nome da matéria para vocês verem como funciona. Então, ó, vamos supor que no vestibular que você está prestando, você tenha matemática, biologia e história para a segunda fase. E aí o que você vai ver? Você vai olhar para a urgência, tá? Todas as provas são no mesmo dia, então você vai colocar aqui a mesma urgência para todas. Tudo bem? Urgência 3, que é a mesma prova todos os dias. Aí você vai vir aqui e vai marcar a quantidade. Por exemplo, tem muita coisa para estudar de matemática. São muitos conteúdos, é muita matéria. Aí você vai marcar 3. Biologia tem uma quantidade moderada e história também. Ainda assim é bastante coisa, mas é bem menos do que matemática. Então você vai marcar 2. Agora o esforço. Para você é muito difícil matemática, né? Matemática é muito complicado, tal, então o esforço é 3. Biologia, o esforço ele é moderado e história é bem fácil. Você gosta muito de história, para você é muito fácil estudar história e aí o esforço é 1. Só que no vestibular, matemática tem menos importância, é importante, tá? Mas tem menos importância do que história e biologia. Então o que você vai fazer? Você vai marcar 1 para matemática, 3 para biologia, que é o maior peso que tem na prova, e 2 para história, que é o peso moderado. E aí você vai calcular essa prioridade usando a fórmula. E agora vamos magicamente calcular aqui. Então, ó, 12 mais 3, 15, mais 3, 18, mais 1, 19. Então, prioridade 19. 12 mais 2, 14, mais 2, 16, mais 3, 19. A mesma prioridade. Então, mais 12, mais 2, 14, mais 1, 15, mais 2, 17. E aqui a prioridade é 17. Então, lembra que a urgência a gente multiplica por 4. Então, ok. A gente já sabe que a prioridade para estudar matemática e biologia é muito parecida. Tudo bem? Então, a gente vai ter que dar prioridade para isso na hora de montar o nosso cronograma.
prioridade não significa deixar de lado história, mas significa que a gente vai colocar mais horários para estudar biologia e matemática do que para estudar história. Bom, é assim que a gente usa o Decision Making Canvas, beleza? Então agora a gente vai para a nossa sexta etapa na construção do plano de estudos perfeito. E a sexta etapa é decompor o nosso estudo em pequenas partes. Não adianta você decompor em 3 exercícios, 4 exercícios. Não é assim que funciona. Ou em páginas ou parágrafos. É importante você pensar o seguinte: quantos exercícios mais ou menos você consegue fazer em 1 hora? Ou quantas páginas, quantos parágrafos você lê em 1 hora mais ou menos? Por que 1 hora? É uma ótima unidade de medida para a gente conseguir se organizar melhor no nosso cronograma. Então, você vai pensar em bloquinhos de 1 hora de estudo. Gente, esse aqui é o segredo para a gente conseguir organizar o melhor plano de estudos que você puder. Você vai pensar em bloquinhos de 1 hora. Então você vai pensar mais ou menos o que você faz em 1 hora. Claro que isso vai exigir de você muito autoconhecimento. Então, toma muito cuidado para você não subestimar o seu tempo. Então, colocando muita coisa em pouco tempo ou pouca coisa para 1 hora. Tá? Então, toma um cuidado para tentar equilibrar isso. Não tem problema nenhum também você errar um pouco e você ir ajustando devagar. Mas é importante a gente ter uma estimativa para a gente começar a criar esse planejamento de uma maneira mais adequada, beleza? E aí, por fim, a gente vai para a nossa 7ª etapa, que é a mais importante, que é como é que a gente vai organizar isso na nossa rotina. Como que a gente vai criar o cronograma de fato? Como que a gente vai dividir isso nos dias que a gente tem para estudar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que criar metas diárias que sejam possíveis e desafiadoras. Não adianta eu pensar só em coisas que são possíveis, ou seja, só eu colocar aquilo ali que eu sei que eu vou dar conta, mas com muita folga, ou eu colocar muita coisa, que é o que a maior parte das pessoas faz, eu achando que eu sou muito capaz de fazer tudo, e aí eu vou ter só sensação de fracasso. A gente tem que tentar eliminar a sensação de que é muito fácil ou a sensação de que é muito difícil e que eu nunca vou dar conta. A gente tem que ter sucesso ao mesmo tempo em que a gente tem que ter algum esforço para a gente conseguir chegar nesse sucesso. Esse é o segredo do bom planejamento. A gente conseguir equilibrar sucesso com esforço. A gente fazer coisas que são possíveis e desafiadoras ao mesmo tempo. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui um exemplo de como a gente consegue programar algumas metas de estudo com base nisso, tá? Bom, vamos lá então. A gente tem aqui, tá, no eixo vertical desse gráfico, número de questões respondidas e aqui os dias de estudo. Então vamos ver a primeira semana, tá? A gente primeiro vai medir o que a gente consegue fazer. A pessoa está fazendo um estudo por demanda, ou seja, ela escolheu algumas questões para responder, e aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver quantas questões a pessoa consegue responder. Olha só, no primeiro dia foi 5, depois foi 12, depois foi 8, depois foi 7, depois foi 11. Se a gente for ver, tá? Varia bastante, mas a gente consegue traçar mais ou menos uma média. Percebe que aqui, essa linha do 10, ela é ao mesmo tempo possível. Por que a gente sabe que é possível? Porque a pessoa conseguiu inclusive passar daqui em 2 dias. Mas ao mesmo tempo é desafiadora. Por quê? Nem sempre consegue, na maior parte das vezes é difícil chegar aqui. Então você vai projetar essa meta para a segunda semana. E aí você vai verificar de novo o quanto você conseguiu fazer. Ok, então conseguiu chegar aqui em 15, em um dia foi um pouquinho abaixo da meta, mas no geral a gente viu o desempenho aumentando. O que acontece? A gente vai traçar uma nova meta aqui. Aí para a próxima semana o que a gente vai fazer? Vai medir de novo e vai continuar assim até a gente aumentar o desempenho da pessoa, tá? Então eu vou mostrar um caso real, tá? De um rapaz de 28 anos que estava prestando concurso público. A gente começou vendo o número de questões que ele conseguia resolver por dia. Então a gente viu que era mais ou menos, estava ali entre 10 e 12 questões e a gente foi traçando essas metas de 15 questões. Ele ainda colocou um pouquinho acima, mas olha só como ele foi indo, tá? De 16 de julho em 10 questões, ele foi aumentando até ele chegar em 2 de setembro a quase 40 questões. Então a gente foi aumentando gradualmente essa meta até ele ser capaz de resolver essas questões. É isso que é trabalhar com metas que são ao mesmo tempo possíveis e desafiadoras. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho
por que você faria isso? Porque você vai sempre poder receber notificação de quando a gente lançar um vídeo novo. Você vai aprender muito mais sobre estratégias que ninguém imagina que podem existir e que podem melhorar muito a sua aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. É um prazer receber vocês aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos que podem ser do interesse de vocês. Um grande abraço, até a próxima!